nós vamos abrir as nossas Bíblias bem aqui no Antigo Testamento, no segundo livro de Reis, no capítulo de número 6, a partir do versículo 8. Fui muito abençoada mais uma vez com esse texto e vou compartilhar com os irmãos esta bênção. Nosso tema hoje é que Deus desvenda os mistérios para nós. Ele é o desvendador de mistérios, de segredos. Antes de ler aqui, eu quero falar aquele versículo para vocês, que Deus disse: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e filhos que não sabes. Então vamos à nossa leitura, 6 de segundo Reis, versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar está o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele e os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem de nós nos é pelo rei de Israel? Respondeu um de seus servos: ninguém, o rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, Senhor, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscares. E os guiou a Samaria. E tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e teu arco. Porém a estes manda pôr-lhe diante deles pão e água, para que comam e bebam, e tornem ao seu senhor. E ofereceu-lhes o rei um grande banquete, e comeram e beberam. Amém. Só até aqui. Eu não poderia parar quando o profeta o cegou. Tinha que ir até o fim. Irmãos, Eliseu, ele profetizou e ministrou nos dias de um rei chamado Jorão, que era filho de Acabe. Eu não sei se os irmãos estão se lembrando quem foi o rei Acabe. Aquele homem desobediente que se casou com uma mulher idólatra, com Jezabel, que deu muito trabalho para Elias, não é? E Elias também deu muito trabalho para ele. Mas quando, irmãos, Elias foi para o céu, ficou no lugar dele o profeta Eliseu para trazer a bênção para o povo. Mas no lugar de Acabe ficou o filho também para trazer problema e maldição. Foi um reinado difícil, o reinado de Jorão. Foi naquele reinado de Jorão que veio a fome.
a ponto das pessoas matarem outras pessoas para comerem as suas carnes, para matar sua fome. Mães que matavam seus filhos para os comerem na fome. Foi um Eliseu, irmãos. Pode ver quantos milagres Eliseu fez, operou naqueles dias. Quais são os dias de operação de milagres? Dias difíceis. Se não houver dificuldade, o povo não vê milagre de Deus. Então está difícil, a coisa está complicada, está difícil, o país está difícil, o governo, tudo está difícil. Então é época do povo de Deus mostrar que tem Deus, que tem a bênção. Amém? É época, irmãos, de operarmos maravilhas e milagres no nome de Jesus. Esse povo sofredor, porque às vezes, irmãos, os cristãos, eles querem ganhar pessoas para Jesus que não são carentes de Deus, não são carentes de nada. Enquanto o homem e a mulher estiver satisfeito com seus pecados, e estiver numa zona de conforto, está errando e está tudo bem, essa pessoa não tem carência de Deus. Você chega diante da pessoa, ela é soberba, né? Ela é dura de coração, e às vezes você perde tempo, fica ali lutando com aquela pessoa, que aquela pessoa não está madura. Amém? É um fruto que não está pronto ainda para ser colhido. Então você fala a palavra, mas você tem que partir para aqueles que são necessitados. Não é só que sejam pobres financeiramente falando, porque tem muita gente aí, irmão, que vive em alta condição financeira, mas são sofredores, estão doentes, né? Estão com problemas familiares, e são pessoas que estão pedindo lá aos santos e aos demônios tudo quanto é coisa. Essas pessoas, elas são alcançadas mais facilmente. Então o ganhador de almas, ele não pode fugir de uma pessoa que ele acha que está muito doente ou está com problema demais. Porque qual a reação? Você está evangelizando, aí chega, pega uma pessoa, aí ele é paralítico, vai pedir oração, depois não vai levantar, eu não, vou para aquele ali que está andando. Esse aqui está muito endividado, eu vou pregar para ele, vai me pedir dinheiro emprestado, então eu não vou pregar para esse aqui não. Né? Aquele ali não, ele usa droga, depois ele pode até me roubar. Então, muitas vezes, as pessoas que se dizem evangelistas, cristãs, fogem e querem evangelizar e ganhar para Jesus aquele que não está nem aí, que não quer saber, que ainda está na zona de conforto dele. Quando aquela mulher endividada, os filhos dela iam ser entregues, né, para os credores, o que aconteceu? Ela procurou o profeta meteu a mão no bolso e falou assim: toma aqui, paga a sua dívida. O profeta falou isso? Não. O profeta ministrou uma orientação profética para ela ter vitória e êxito financeiro. O profeta disse: vai, pega vasos vazios, lá na sua casa você tem um pouco de azeite, Deus vai multiplicar aquele azeite, você enche os vasos, vende. Ele não fez um passo demais, Senhor, que chova dinheiro do céu. Não. Ele foi inspirado para orientar aquela mulher, o homem de Deus. Né? Ele orou por ela, ele ministrou a orientação. Então nós precisamos saber disso, que a bênção de Deus pode solucionar problemas das pessoas. Aleluia! Mas como que eu vou evangelizar aquela pessoa? Ela está precisando de um emprego, não tem emprego para dar. Vai lá e profetiza para a pessoa. Ministra a palavra. O que você tem? Você tem a palavra da fé. Aleluia. Você tem a loucura da pregação. Porque a pregação evangélica é uma loucura para aqueles que não conhecem Deus. Você tem fé, mas os outros é louco. Né? Vai
aquilo que você tem. Quando Pedro e João subiam as escadas do templo, tinha lá um homem paralítico pedindo esmola. Então eles estavam com uma bolsa cheia de dinheiro, deram esmola para o paralítico. Eles disseram, nós não temos dinheiro. Eles não tinham, mas eles não fugiram da responsabilidade de fazer a obra de Deus. Está precisando de ajuda, eu não tenho, vou embora. Não temos dinheiro para te dar, mas nós temos o poder no nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. Amém? Então Deus operou milagres. Deus opera milagres numa situação embaraçosa, no meio de uma situação adversa, no meio de uma situação diferente, inusitada, que a gente nunca pensou de passar. Quantas situações na minha vida que eu não esperava, você amanhece, você não sabe o que está esperando naquele dia. Se apresentar a você um problema, saiba que aquele dia é de milagre. Você crê? Diga amém? Amém. Aleluia. Então Eliseu, irmãos, ele viveu num governo difícil, no meio de miséria, de fome, de guerra e de idolatria. E olha quantos milagres ele operou. Ele não mudou da casa dele, não. Ele continuou morando naquela casinha lá em cima, no montanha. As pessoas iam lá buscar a bênção. E muitas vezes ele nem ia, ele mandava a palavra. Deus o usava. Deus operava maravilha na vida dele. E agora, irmãos, ele sabe que o rei é incrédulo, que o rei não quer nada por Deus, mas ele está ali pronto para ajudar o rei. Está compreendendo, minha irmã, meu irmão? Nós somos representantes de Deus na terra. Amém, Jesus. Aleluia. Nós não podemos fugir, não. Eu não vou votar, não, porque ninguém presta, então eu não vou votar. Nós temos que orar e marchar, e amar, e orar pelos governantes, e dentro das nossas possibilidades, dar um bom testemunho e levar a palavra de Deus para eles. Viu? Então o rei estava sem saber o que fazer, porque o rei da Síria já tinha acampado contra ele, eram muitos soldados, era um exército muito grande, e Eliseu estava com seus joelhos dobrados, clamando por Deus. Então Deus transportava Eliseu para o quarto do rei inimigo, a câmara de dormir. Ele chamava os seus oficiais de confiança para dizer onde que ele ia colocar emboscada contra Israel. Então ele falou, olha, nós vamos estar em tal lugar, aqui está o mapa, vamos estar aqui, nós vamos esperar o rei de Israel aqui, vamos acabar com Israel. E Eliseu estava lá em espírito ouvindo tudo. Deus desvenda os seus segredos para aqueles que são seus amigos. Ele não tem segredo para o crente que tem intimidade com ele. Está escrito que os segredos de Deus são para os íntimos, para aqueles que entram no seu esconderijo. Deus não anda se apresentando, eu aqui, eu não. Você quer o Senhor na sua vida, você tem que buscar. E Ele se deixará achar. Eu me deixarei achar por aqueles que perguntam por mim. Eu me deixarei achar para aqueles que me buscam. Está escrito na palavra do Senhor: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Buscar de todo o coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A gente não acha uma coisa que está invisível, não. A gente, quando achei, é porque estava escondido. No Salmo 91 diz que nós devemos habitar no esconderijo do Altíssimo. Às vezes você pensa que vem a uma igreja como essa, o tempo que você fica aqui, tudo fechadinho, tudo pequenininho, tudo assim. Aqui é o esconderijo do Altíssimo. Amém, irmão? Amém. Nós estamos debaixo das asas do Senhor. Aleluia. E não é todo mundo que acha, não.
E Eliseu estava no esconderijo do Altíssimo, em comunhão com Deus. Bom, vou te levar lá. Então, Eliseu mandava dizer para o rei, ó, a emboscada do rei da Síria vai estar em tal lugar. Não passa por lá não, dá a volta. E Israel dava a volta, não passava por ali e vencia aquela batalha. E o rei da Síria ficou incomodado e ele disse, tem um traidor aqui no nosso meio. Tem alguém traindo e contando para o rei de Israel onde que nós estamos. E alguém lá mais esclarecido disse, não tem não. Sabe quem conta para ele? O profeta Eliseu. Porque o profeta Eliseu ouve e sabe tudo que você fala até dentro do seu quarto. Deus dele mostra para ele. Ah, é? Então vamos matar ele. Vamos acabar com Eliseu. Oh, glória ao Senhor, irmãos. Aleluia. O inferno se incomoda com as pessoas que são abençoadas. Só que eles não podem fazer nada contra os íntimos amigos do Senhor. Aleluia. Deus disse, ocultarei eu alguma coisa a Abraão, meu amigo? Ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Falava, Abraão, você é meu amigo, vou contar para você, ó. Vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão teve a oportunidade de orar pelo parente dele que estava lá. E conseguiu, o parente dele, Ló, não ser destruído. Jesus chegou diante dos discípulos e disse para eles, já não chamo vocês de servos, chamo vocês de amigos. Por quê? Porque eu conto para vocês tudo que o Pai me fala. Jesus não tem segredo para os seus íntimos. Se você é uma pessoa de oração, se você fica sós com Deus, intimidade, irmão, não se tem intimidade com ninguém perto dos outros. Intimidade é vida sós com Deus. É aquele momento que você busca o Senhor, pela madrugada, pela noite, quando você não tem ninguém perto de você, que você fecha a porta do seu quarto. Jesus mesmo falou, se você quer orar, fecha a porta do seu quarto e ora em secreto, porque aquele que vence o secreto, vê o escondido, vai te recompensar escondido. Não. Foi isso que ele falou? Não. Vai te recompensar publicamente. A tua bênção é para todos verem, mas ninguém precisa saber quantas horas você passou orando. Aleluia. Quanto tempo você ficou jejuando. Quando as pessoas assustarem, você está aquela bênção, aleluia. E eles vão saber que Deus é contigo. Irmãos, e Eliseu estava na casa dele, e de noite, o rei da Síria, o comandante lá do exército, mandou um grande número de soldados, um exército inteiro, cercar a cidade de Samaria. Então, de madrugada, ali pelas 4, 5 horas, Geazi, que era o companheiro dele de oração, que era um obreiro, levantou para fazer aquele café, não sei o que ele tomava de manhã, foi preparar as coisas. Quando ele saiu do lado de fora, que ele olhou, ele viu soldados armados até os dentes, voltados para a casa de Eliseu. Ele ficou apavorado. Falou, meu Senhor, meu Pai, a cidade está cercada, nós vamos morrer. Os sírios invadiram a cidade, cercaram a cidade. Aí Eliseu olhou para ele, olha que tranquilidade. Mais são os que estão conosco do que os que estão lá fora. Quem? Quem está fazendo? Aí Eliseu, Senhor, abre os olhos desse jovem, para que ele veja, Senhor, o que está acontecendo realmente aqui. E Geazi agora, com seus olhos abertos, movidos pelo Espírito Santo, iluminados por Deus, ele vê uma multidão muito maior do exército celestial. E eles estavam, irmãos, em carros de fogo, em cavalos, em seres celestiais. Todos estavam ali em volta, guardando ele. Os anjos do Senhor acampam-se em redor daqueles que o temem e os livram. Quem crê? Levanta a mão.
Aleluia! Porque a Bíblia não é livro de poesia, nem de história da carochinha. Para a gente chegar aqui e eu recitar. Os anjos do Senhor, eu cantar. Os anjos do Senhor acampam-se aqui. A palavra não é simplesmente isso. Ela é para nós crermos de verdade e colocar em prática. Se eu creio que os anjos do Senhor acampam-se ao meu redor e me livram, eu não vou ter medo de andar de noite. Eu não vou ter medo de ninguém arrombar minha casa, entrar lá e me assaltar. Eu não vou ter medo de ninguém me sequestrar, me dar um tiro na cabeça. Eu não vou ter medo. Sabe por quê? Porque eu creio que os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor e que me livram. Isso não é história da carochinha, é a palavra. Aleluia! É a palavra. Porque chegar aqui e pregar e cantar é muito fácil. O negócio é na hora. Né? Uma Rosa não está aqui. Mas ela deu um testemunho aqui que um dia ela chegou na casa dela, ali onde eles chamam de faixa de Gaza, Benfica, deu Castilho por ali. Ela chegou ali, estava um maior tiroteio, tiros cruzados. Ela desceu e ela passou no meio daqueles tiros, nenhum tiro pegou nela. Quem já passou por isso também foi Jaqueline, né? Também, porque o Senhor as livrou. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Jesus é maravilhoso e nós cremos no livramento do Senhor. Amém. Os anjos do Senhor te guardam. Irmãos, então, Eliseu profetizou algo muito sério. Ele disse: eu quero que todos esses soldados sírios fiquem cegos. E todos eles ficaram cegos. Ficaram desesperados. E ele disse: olha, vocês estão procurando, não é por mim não, é pelo rei responsável pelo país. Vamos lá. Quando chegou lá no palácio, o rei falou: mas que maravilha, todos os exércitos aqui. Eu tenho que matar todo mundo agora? Ele falou: não, você não prendeu ninguém. Você vai fazer um banquete para eles. Falou: pai, abre os olhos deles agora para eles enxergarem. Todo mundo ficou vendo de novo. Aí, quando eles abriram os olhos, tinha um banquete. Eles foram para matar e encontraram um banquete. Sabe por quê, irmãos? A obra de Deus não é feita por força nem por violência, mas por revelação e unção. Às vezes, as pessoas querem impor o que conhecem no mundo, solucionar as coisas como é solucionado no mundo. Mas um homem de Deus cheio do Espírito Santo, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, vai solucionar os problemas pela revelação de Deus. É Deus que revela. E Ele não revela para todo mundo não, hein? Geralmente revela para um e os outros obedecem. Você pode ver, Deus está à procura de uma pessoa. Quando Deus acha uma pessoa, às vezes Ele acha um só num país, ou um só numa cidade, num bairro, e Ele faz um mover do seu espírito. Então você pode se colocar hoje na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser esta pessoa que o Senhor está procurando. Eu quero ser usado por Ti. Não importa, seu vizinho é ruim, não presta, fala alto, grita de noite, põe música alta, mas você tem que amar. Tá? Você é perseguido, você tem que amar. Nós fomos chamados. Agora, se você for chamado para um outro tipo de trabalho secular, né? Soldados que estão em guerra estão lá para guerrear, para atirar, lançar mísseis, é outra coisa. Mas se você foi chamado para ser um discípulo, uma discípula de Jesus, a coisa é diferente. Você já pensou? Faça um banquete para ele. Não foi para matá-lo. Ele manda fazer um banquete. E todos saíram de cabecinha baixa e voltaram para a sua terra. Como você quer agir a partir de hoje? Na força, na violência ou através da oração e da revelação?
Busca de Deus a revelação. Olha, Deus não se oculta quando a gente busca Ele. Ele fala. Eu fico na presença de Deus até Ele falar comigo. Eu tenho estado na presença do Senhor, que tem muitas respostas a receber. E sei que Ele vai falar. Ele fala. Ele revela. E quando Deus fala, dá tudo certo. Amém? Nós vamos ficar de pé para orarmos ao Senhor.